tu. Ai, a bruta gravador, minha. Isso é para quê? Para fazeres algum trabalho, é? Desculpa lá, mas já não tens muita idade para andar na escola. É uma pesquisa? É uma tese! Usa as palavras bem da finas! A minha setora de português e a gramar bué de te ouvir. Estás a ver? Até essa tese é sobre o quê? O nosso conhecimento sobre o 25 de Abril. Olha cá, o meu é muito pequenino, digo já. Yeah. Comigo não te safas. Yeah. A Madalena, A pá. Madalena. A Madalena. Olha, a Madalena sabe imenso disso. A Madalena sabe imenso sobre todas as coisas. Isto era bué da ficha, era se fosse para um programa de televisão, pá. Gramava bué para ser num programa de televisão, dizer adeus à família e tudo, estás a ver? A minha mãe a curtir bué, ela é vidrada, meu, vidrada. O Axis é que apareceu E há o uns Axis? meses num programa de televisão. Já. Ei, é o Axis? Ai, quem é o Axis? É um colega meu. É o nome verdadeiro, eu não sei. Toda a gente o trata por esse nome, até os professores, ele não responde por outro nome. Quando o Axis foi à televisão, foi cá uma barraca que nem conto. Bem, a setora viu o programa e chegou furiosa à aula. Dizer que ele devia ter vergonha na cara, estás a ver a cena? E que ao menos escusava era ter falado no nome da escola, porque poupava os professores àquele vexame. O meu pai diz que se o AX não sabia o que era o 1º de dezembro, a culpa é da escola, que não ensina nada, que ele só tem a 4ª classe e sabe muito bem o que é que aconteceu nesse dia do 1º de dezembro. Porque a dona Quitéria, diz o meu pai, é uma professora como já não há igual. E o meu pai diz que essa cena das datas é a escola que tem que ensinar, que é por isso que a gente cá anda. E por isso é que ele compra mochilas e cadernos e livros e essa tralha toda. Olha lá, tu se quiseres, tu podes interromper, estás a ver? Psych. I'm just playing with y'all. Yeah, you know I had to keep it going. Kick rhymes that blow minds from C4. Real Então querias saber do... o 25 de Abril, o 25 de Abril. O 25 de Abril. Mas também vocês só querem falar de feriados, palavra de honra. Tem piada que a setora de história hoje tem a ver com esse blá blá blá. E nós Espera lá, ai, desculpa. Eu vou tentar agora, a partir de agora, só utilizar palavras bué finas, para não ficar mal aí na cassete, no meio das outras pessoas que tu vais entrevistar. O que eu queria dizer é que a setora de história hoje também perguntou se a gente sabia o que era o 25 de Abril. E nós estás a ver a cena, olharmos para o colega, para o parceiro do lado. E para trás também, dá tipo cotoveladas. Diz lá tu é que sabes, estás a ver? Não sei nada, pá, estás a sonhar. Sabes nada? Então, mas o teu pai tem as estantes todas cheias de livros e estás a dizer que é só aqui, que é só para enfeitar, não? E as miúdas a encolherem-se todas. É uma pena a Madalena não ser da minha turma. É que as nossas chavalas ainda são mais ignorantes que nós. Então a setora, já sem paciência, pergunta: mas o que é que aconteceu no 25 de Abril de 1974? E o Axis, que desde a cena da televisão acha que é o artista, levantou-se e diz: foi o 5 de outubro, setora! E a setora ficou nervosa, furiosa, saiu da sala. Dizem que foi ao Conselho Diretivo fazer queixa de nós porque pensava que nós estávamos a gozar com ela. Agora se foi ou não foi, eu não sei. Só sei que até agora não nos aconteceu nada. Se calhar o Conselho Diretivo também não tinha lá muito bem a certeza do que é que tinha acontecido nessa data. Mas depois a setora voltou. Bem, vinha vermelha de indignação, com as veias da testa todas a conhecerem. Bem mais parecia que tinha uma estrada no meio da cabeça. Olhou para nós e começou-nos assim a chamar uns nomes. Como é que ela dizia que Lázaro! Nós éramos uns Lázaros. Mas nós, como não sabíamos o que é que essa palavra queria dizer, também não ficámos muito ofendidos. Na boa. E de resto a gente já sabe que ela, quando se irrita, desata a dizer palavras complicadas e depois... O quê? O 25 de Abril. Pois, o 25 de Abril. Epá, desculpa lá, minha, mas eu
Eu sobre isso não sei lá grande coisa. Isto também, pá, 25 de Abril, 1º de Novembro, 5 de Outubro, 1º de Dezembro, 1º de Maio, é tudo a mesma coisa, ou seja, é tudo feriado, não interessa. Isso agora, o que é que aconteceu nuns e noutros, isso é que já é mais complicado. A Madalena é que sabe, hein? A Madalena sabe sempre tudo, pá, ela sabe, a Madalena sabe sempre tudo, por isso é que dizem que ela é uma beta. Mas é inveja, é inveja, é inveja, é inveja. Até eu também às vezes alinho, sabes como é que é? Se o pessoal começa a gozar com ela, eu tenho que gozar também, senão o pessoal fica, pá, fica danado. Isto é mesmo assim, quando se pertence a um grupo, a gente tem que fazer o que os outros fazem, porque senão temos que alinhar. Mas depois fico chateado, a Madalena não merece. Às vezes até gramava falar assim com ela, mas se a malta me vê ao lado dela, começa logo a mandar bocas e assim. Ah, está bem, eu agora vou direto ao assunto. E estou lá a parecer a assessora de ciências. Direto ao assunto e nada de fantasias. Então, ei, ouve lá! Desculpa, eu vou então direto ao assunto. Hoje, ei! Ixi, Eu hoje cheguei a casa à tarde e contei que lá na escola ninguém sabia o que é que tinha sido o 25 de Abril. E o meu pai disse logo, como eu já estava à espera, que a culpa é da escola, que ele passa os dias todos a trabalhar e que quer chegar a casa e quer ter paz e sossego e não quer preocupar-se com estas coisas. Que eu não viesse com essas complicações, que ele não tinha cabeça para elas. E depois a minha mãe murmurou: ai, quem gostava de estar aqui a falar sobre o 25 de Abril era o teu avô. E o meu pai perguntou-lhe logo, com a sobrancelha, como é que se diz? Franzida. Qual avô? E a minha mãe tentou acalmá-lo: o teu pai, homem. E o meu pai respondeu logo: bom. E toca desenfiar a cara pela bola adentro. E ainda disse que o teu pai foi sempre um grandíssimo fascista, coitado. Já lá está. E a minha mãe suspirou e disse para termos cuidado que a sopa estava a ferver. Ei! O quê? Se eu nunca vi nada sobre o 25 de Abril na televisão? Epá, se queres que te diga assim de repente, não me lembro. Yeah. Eu vejo pouca televisão, estás a ver? Documentários também vejo pouco. Mas de vez em quando lá vou vendo e vou olhando e apanho uma coisa aqui, outra ali. Mas claro que eu sei que é o 25 de Abril. Tu não sei que é o 25 de Abril. Foi quando os militares se meteram nos tanques e depois foram para o Terreiro do Paço. Já foi isso. Agora, se queres que eu te explique o que é que aconteceu bem, eu não sei muito bem. Mas certeza que não estavam à espera do cancelheiro para o Ginjal. Epá, sai lá. Então vamos lá. O meu pai diz que o 25 de Abril foi uma coisa importante, e a minha mãe também, não é? Mas porquê, pá? Porquê é que eu gostava de saber? Porque não basta uns tropas andarem às voltas no Terreiro do Paço para o dia se transformar num feriado, não é? Mas eles fecham-se em copas, E depois dizem que eu não quero saber de nada, que eu não falo com eles, que só sirvo para pedir dinheiro e pronto. Cotas, pá. E que eu cá também acho. Eu também acho que eles não devem saber muito bem o que é que se passou no 25 de Abril. Eu no outro dia estive a fazer umas contas. Nessa altura, a minha mãe tinha 12 anos e o meu pai tinha 14. Eu acho que eles com essa idade não deviam perceber muito bem o que é que estava a acontecer. Embora o meu pai esteja sempre a dizer que quando saiu da escola primária começou logo a alombar com sacos às costas e cedo soube logo o que é que era a vida, o que é que estava a vida. Pá, olha, se tu quiseres ir falar com ele, tudo bem, mas eu acho que ele não te vai dar uma grande ajuda. Olha, mas se queres assim um conselho, quem te dava um depoimento bué da fixe era a Madalena. Assim, com a gramática toda muito fininha, estás a ver os verbinhos todos certinhos. Ai, a Madalena. Ai, Olga, tu não sabes quem é a Madalena? Ai.
só perguntares, pá, a Madalena é do 7º B. É assim, pá, ela tira 5 a tudo, estás a ver? Sempre muito certinha, nunca se bala. Quem se chama Betinha da Quinta da Marinha, mas isso é porque ela não dá confiança nenhuma a esses mafos, que andam para aí a ver se fazem ao piso. Pá, fala com ela, deves falar com ela, porque ela é que deve saber o que é que a gente comemora no 25 de Abril. Podes crer, podes crer. Ei! Epá, ei! Ei, olha lá, e assim, cheio, e assim como quem não quer a coisa, tu é que podias falar com ela para lhe dizeres que eu gramava bué e dar uma volta ali com ela ao centro comercial, e se ela puder, hein, claro, que eu não sei se os pais dela deixam e ela é mesmo daquele tipo que só faz o que os pais deixam. Se os pais não deixam, ela não faz. E é por isso é que há pessoal que diz que ela é uma betinha. Ei! Cá frente. O Paulo Jorge. O do 7º J. Tenho a certeza que foi o Paulo Jorge que a mandou vir falar comigo. Ele está sempre a dizer que eu não presto, que eu sou uma betinha. Não sei o que é que lhe deu hoje. Passou-se. Só pode ser. Mas o que é que ele quer? Falar do 25 de Abril. Mas eu nem era nascida no 25 de Abril. E a minha mãe devia ter tipo quê? 7 anos. Eu não sei assim tantas coisas sobre o 25 de Abril, mas sei algumas. Sim, eu escrevi um artigo para o último jornal do Topas sobre o 25 de Abril. Obrigada. Mas o que é que o Paulo Jorge lhe disse a meu respeito? Que eu era alguma enciclopédia, não? Se ele ao menos lesse um bocadinho mais para não ser tão idiota e tão ignorante, e em vez de andar com aquela malta toda chunga, credo, aquelas coleiras péssimas à volta do pescoço, mas parecem uns cães de guarda. Aqueles piercings na língua. Não se percebe nada do que eles dizem. Não é que eles digam alguma coisa de importante, não é verdade? Bom, vamos lá voltar ao 25 de Abril, não é? Bom, mas como eu lhe disse, eu escrevi um artigo para o Topas. Foi a senhora de inglês, que é quem nos dá uma mãozinha nestas coisas, que sugeriu, porque a data está próxima e toda a gente quer fazer comemorações especiais. A setora de inglês sabe imenso sobre o 25 de Abril. Por que é que não vai falar com ela? Ela deve estar na sala de professores, se for depressa ainda vai conseguir apanhá-la. Vá. O quê? O que é o Topas? Então, mas o Paulo Jorge não lhe disse assim imensa coisa? Não lhe contou que o Topas é o jornal cá da escola? Bom, eu tenho ali na minha mochila o artigo, eu vou buscá-lo, está bem? Bom, se quiser, licencinha, meninas, se quiser eu posso lhe ler o meu artigo e deixar aí tudo gravado no seu gravador. Eu não tenho aqui um jornal comigo, mesmo se tivesse não lhe podia dar, porque só tenho um e vou levá-lo hoje para casa para a minha mãe ler. Pronto, encontrei. Ele é curtíssimo, lê-se num instante. Cá está ele. Está pronta? É o seguinte. Aqui. No dia 25 de abril de 1974, houve uma revolução em Portugal. A revolução foi comandada pelos capitães, mas há muitos anos que as pessoas vinham a lutar para que esta revolução acontecesse. Porque há muitos anos que as pessoas estavam descontentes, pois não havia liberdade no país. E a polícia prendia quem pensava de maneira diferente das pessoas que mandavam. As pessoas iam para a prisão, eram torturadas. E muitas delas ficavam presas durante muitos anos. Às vezes, nem podiam ter visitas da família. Às vezes, ficavam dentro de uma cela muito pequena, sem luz, durante muitos dias. Muitos foram mortos na prisão. Antes do 25 de abril, Portugal tinha colónias em África e não lhes queria dar a independência. Então mandavam muitos soldados para lá.
Estavam constantemente a partir barcos cheios de soldados e às vezes a televisão mostrava. Morreram muitos soldados portugueses e morreram muitos soldados africanos que lutavam pela sua liberdade. Se não tivesse havido o 25 de Abril em 1974, se calhar a Guerra de África ia continuar por muitos mais anos. E muitos mais soldados tinham morrido. Se calhar o meu pai podia ter ido para a guerra e podia lá ter morrido. Se calhar o pai da Iris, que é a minha colega de carteira e nasceu em Cabo Verde, também. Quem sabe, até se um deles poderia ter morto o outro. Ai. Se não tivesse havido o 25 de Abril, eu nunca poderia estar a falar destas coisas num jornal, porque a censura não deixava. Obrigada, meninas. E pronto, isto é tudo o que eu sei sobre o 25 de Abril. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta sessão de Contos Contados. Sessão esta em homenagem à premiada autora e jornalista Alice Vieira. Como estamos em abril, Alice Vieira escolheu a obra 25 a 7 vozes, livro este dedicado ao 25 de abril. Alice Vieira nasceu a 20 de março de 1943 em Lisboa. Jornalista de paixão, é considerada das figuras mais importantes e emblemáticas da literatura infanto-juvenil de Portugal. Premiada com diversos prémios, em 1979, o ano que lança Rosa, Minha Irmã Rosa, recebe o Prémio de Literatura Infantil Ano Internacional da Criança. Em 1983, o Prémio Carlos de Gulbenkian de Literatura Infantil com a obra Este Rei que eu escolhi. Em 94, Grande Prémio Gulbenkian pelo conjunto da sua obra. 2000, Prix Octognog, França, para a edição em francês de Os Olhos de Ana Marta. 2007, Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho com o livro de poemas Dois Corpos Tombando na Água. 2010, Estrela de Prata do Prémio Peter Pan, Suécia, para a edição sueca de Flor de Mel. 2016, Melhor Livro em Língua Portuguesa editado no Brasil, da Fundação Nacional para o Livro Infantil e Juvenil. Com mais de 80 obras publicadas, vamos então conhecer melhor esta grande autora, Alice Vieira. Querida Alice Vieira, nesta sua obra 25 a 7 vozes, há uma voz que diz que o acontecimento mais importante relativamente ao 25 de Abril foi o facto do pai ter deixado de bater na mãe. É verdade, isso foi uma história verdadeira mesmo que eu ouvi. Qual foi o acontecimento mais importante para si? Ou os acontecimentos mais importantes? Ai, o 25 de Abril trouxe tanta coisa, mas uma das coisas mais importantes foi o fim da censura. Nós estávamos habituados, eu já tinha nascido com a censura, claro, e já não sabíamos escrever de outra maneira, a censura estava-nos a formatar, como se diria hoje, e não haver censura e poder falar de tudo e sobretudo poder falar de todas as pessoas, porque havia gente que os jornais não podiam falar, foi das coisas mais importantes que deu o 25 de Abril e a liberdade, aquela ideia de liberdade. Eu tinha vivido uns anos em Paris, quando cheguei cá, aquilo que eu pensava sempre era isto não pode durar para sempre, quer dizer, isto não pode ser, isto algum dia tem de acabar, pronto. E realmente o 25 de Abril foi assim uma coisa extraordinária, pronto, que não estávamos à espera. E ninguém estava à espera daquilo. Às primeiras horas até se pensou que era uma coisa de direita, que era um golpe de direita, o Caúva da Riaga andava muito a movimentar-se,
ainda tivemos um certo receio, mas depois, pronto, passadas as últimas umas horas, a gente já percebeu que aquilo realmente não era um golpe de direita. E pronto, e para bem, a nossa vida nunca mais foi a mesma, e ainda bem, porque hoje podemos falar de tudo e contestar tudo e dizer o que nos apetece, disparates até, mas não há realmente nada como viver em liberdade, evidente. Nesse dia saiu à rua para festejar. Logo. Logo. De resto, eu nesse dia, vamos lá ver, eu até já estava a festejar desde as primeiras horas da noite, porque eu tinha ido ao Coliseu ver uma ópera. Era o Casals, e era ela, Joan qualquer coisa, já não lembro qual era. E tinha saído, e quando eu vinha a sair, e todos, achámos assim um grande movimento nas ruas. Eu lembro-me que a cantora saiu e viu muitos tanques na rua e pensou que era para acompanhá-la até ao hotel e ficou muito contente. Eu achei aquilo estranho, mas vim para casa, pronto, e quando cheguei, é que o meu marido me disse, olha, arrebentou em então era aquilo, com certeza. De maneira que ouvi assim mais um bocadito e depois fui outra vez para a rua, claro. E lembro-me perfeitamente de eu ter entrado, assim de manhã já, pelas escadas do Diário Popular e dizer para o meu chefe de redação, cortava tudo, nem era preciso ir à censura, eu cortava. Se o senhor hoje me corta nem que seja uma vírgula, eu nunca mais ponho aqui os pés. E ele olhou para mim e diz, minha senhora, nesta casa nada mudou. Passado umas horas estava saneado, pronto. Realmente era terrível. E pronto, e de repente podíamos falar de tudo. Foi assim a explosão da liberdade, claro, depois houve problemas, pronto, mas realmente foi um grande dia. Depois, em 75, vai para o Diário de Notícias. Em 75 vou para o Diário de Notícias, exatamente. Vou para o Diário, porque já não atrava o Diário Popular, realmente. Em 75 vou para o Diário de Notícias e fico lá até 90. Mas onde eu aprendi tudo realmente de jornalismo foi no Diário de Lisboa, isso não tenho dúvida nenhuma. Foi assim, a minha escola de jornalismo foi aquela, nós aprendíamos imenso com os tipógrafos, naquela altura havia tipografias, não era? Aprendíamos imenso com os tipógrafos. O chefe da tipografia do Diário de Lisboa foi o padrinho da minha filha, e ela adorava. De vez em quando eu ia trabalhar, deixava lá a tipografia e dizia-lhe, trata dela que eu tenho que ir trabalhar, e pronto. Se calhar por isso é que ela hoje é jornalista, deve ter entrado nas veias. E pronto, e depois fui para o Diário de Notícias, onde também trabalhei muitos anos, no Jornal de Notícias também, que era da mesma empresa. E depois um dia eu fui ao médico, o médico disse-me que eu estava doente, disse-me que eu tinha que ser operada imediatamente, e eu fui operada imediatamente a um cancro na mama, fiz rádio, fiz quimio, e ele no fim daquilo tudo disse-me que estava muito mal, nós não conseguimos tirar tudo, não sei, e eu digo, então mas quanto tempo é que me dá? Isso é complicado, diz assim, mas mais ou menos 2, 3 anos. E eu disse, espera aí, vão ser os melhores anos da minha vida. Despedi-me do Diário de Notícias, fizeram um grande almoço, despedi-me do Diário de Notícias, fui viajar, mas depois os 3 começaram a 5, 6, 7, eu disse, espera aí, se calhar é melhor eu começar a trabalhar outra vez. E já lá vão 32, pronto. E foi por isso que eu saí do Diário de Notícias. Mas agora acho que fiz bem, porque eu continuo a trabalhar em jornais. Agora são jornais online, não é? Trabalho em 4 jornais e isso faz-se muito bem, porque sem o jornalismo eu vivo mal, quer dizer, eu preciso muito contar o que se passa, de estar a ver qualquer coisa e dizer, e portanto, sem jornais eu passo mal. Portanto, continuo, mas é tudo online, porque agora é tudo online. Mas pronto. Como é que acha que está o jornalismo atualmente, ao nível de liberdade de expressão? A liberdade de expressão está bem, quer dizer, às vezes, mas é muito, às vezes não há censura, evidentemente, política, mas há uma certa censura económica. Jornais que pertencem ao mesmo grupo, se calhar não gostam que se diga mal umas coisas ou de outras, pronto, mas a gente pode dizer, então, mas que é isto? Mas realmente a liberdade nos jornais, pronto, foi daquelas coisas importantes que nós conseguimos e continua por hoje. As pessoas podem escrever sobre tudo, sobre todas as pessoas, dizer tudo, mas ainda bem. E ainda bem. Diga-me uma coisa, começou
a escrever em 79. O seu primeiro livro foi lançado em novembro de 79. Já lá vão quase 42 anos. É verdade, estávamos para festejar isso tudo, agora com a pandemia foi tudo ao ar, mas pronto, depois vamos festejar depois. Festejamos depois, exatamente. Mais de 80 obras. Mais de 80 obras, sim, porque ainda muito recentemente escrevi uma peça de teatro, já agora durante a pandemia, que já está para sair, e portanto, sim, mais de 80. Mais de 80. A sua primeira, Rosa, Minha Irmã Rosa, que foi logo premiada. Foi, porque, e reparem, para mim foi um grande espanto, porque eu escrevi aquele livro, aquela história para os meus filhos. Não escrevi mal, mas aquilo não ia ser publicado, portanto eu não estava ali com grandes primores, e dei-lhes, eles gostaram muito, levaram para a escola, e eu disse, olha que bom, já não me pedem mais nada. E um dia eu estava no jornal e recebo um telefonema a dizer que eu tinha ganho um prémio, mas qual prémio? E então eles é que me disseram que a Rosa, a Minha Irmã Rosa, tinha sido premiada. E tu já sabes, quando há um prémio, o livro é publicado, diz-se que tem um prémio, o editor vê ali negócio, não é? Quer logo mais outro e mais outro. E pronto, e foi assim, eu nunca na minha vida quis ser escritora, mas é que nunca. Aquilo que eu sempre quis ser, sempre, desde muito criancinha, era jornalista, que é o que eu sou ainda. Agora, escritora aconteceu-me, estás a ver, eu comecei nos jornais, tinha 18 anos, a Rosa, Minha Irmã Rosa saiu, tinha eu 35, portanto, há assim um grande tempo de jornais em cima, mas agora também gosto de fazer, se os patrões querem e eu gosto, vamos continuando. Mas há uma coisa que não gosta, é de adjetivos. Não. Isso Gosta de substantivos, não é? Eu gosto de substantivo. De resto, há uma coisa que eu gosto muito nos livros da Sofia de Melbrenner, é aquilo ser muito substantivado, quer dizer, muito poucos adjetivos. E adjetivos só realmente aqueles que são necessários. Eu tinha um amigo que era professor e que às vezes perguntava, então qual é que a impressão que tu tens deste livro? E a miúda às vezes dizia, é boa. E ele respondia sempre, boa é a sopa da minha avó. Porque não servem para nada. Repara agora, toda a gente com o incrível, é tudo incrível. É incrível isto, é incrível. Mas o que é incrível? Não nos diz nada se é bom, se é mau, se é preto, se é branco. É incrível. Mas uso muito poucos adjetivos. E isso a gente aprendia no jornalismo. Os velhos jornalistas ensinavam-nos muito, era com quem nós aprendíamos, porque não havia escolas de jornalismo. E nem ninguém pensava que o jornalismo se pudesse ensinar. E ainda hoje, eu escrevo com muito poucos adjetivos e se eu posso contar uma história em 10 linhas, para que é de contar em 20? Portanto, é assim, nunca se deve escrever mais. E isso é verdade, às vezes escrevem livros, nunca mais acabam, e eu estou a ler aquilo e a dizer, este livro, se acabasse para aí 3 capítulos antes, era ótimo. Não, estava no ponto. Estava no ponto, exatamente. E isso a gente também aprende, tem sempre pouco espaço, não é? Aprende-se muito nos jornais, e eu tinha um grande chefe de redação, que era o Manel de Azevedo, e o Manel de Azevedo dizia sempre, quando às vezes as pessoas escreviam aquelas palavras finas, um jornalismo que se preze não circula com palavras fora de circulação. Como se quer invenção também. Agora já não sei, mas antes havia assim aqueles. Existem várias técnicas de escrita, não é? Alice, que técnicas é que gostaria de partilhar? Técnicas, olha, não sei, essas que já te disse, de não usar muito jornalismo, de não escrever demais. Depois. Quer dizer, a minha escrita, vamos lá ver, a minha escrita é muito influenciada pelo jornalismo, quer dizer, eu digo sempre, e é verdade, eu invento muito pouco, portanto, às vezes eu ia para o jornal, eu morava perto de Notícias e ia sempre a pé, quando chegava lá eu dizia, com o que eu ouvi na rua já era capaz de escrever 3 romances. Porque a gente ouve coisas e vê coisas e depois toma notas e depois aquilo serve-lhe. Essa, e depois, não sei se é uma técnica, mas eu nunca sei, quando escrevo uma história, um livro, nunca sei de que é que vou falar e de que é que vou escrever. Eu começo a escrever, depois vejo assim uma espécie de uma escada, eu subo a escada, chego lá acima, abre-se uma porta, vê-se uma pessoa, vê-se duas, e passado um bocadinho a história começa na minha cabeça. É muito complicado de explicar. Mas, elas nascem assim, e morrem. Elas nascem e morrem, sim, e depois acaba aquele livro e aquele livro acabou ali, pronto. Também é verdade, eu não gosto de escrever
Eu era incapaz de escrever aquelas coleções que têm 30, 40, 50 volumes, sempre com as mesmas personagens, não pode ser. Portanto, eu tenho sempre que mudar de personagens. O mais que eu consegui escrever foi uma trilogia, que foi exatamente a Rosa, o Loto segundo frente e o Chocolate à Chuva. Mais nada. O resto é tudo diferente. E porque eu tenho que mudar, preciso de contar outras coisas, de falar de outras coisas, com outras personagens diferentes. Pode ser uma técnica, mas realmente é isso que eu faço. E tenho vagamente a ideia de que o livro vai acabar aí, sei lá, um capítulo do fim. Eu penso assim, isto mais um capítulo e para. Porque é muito difícil também, é muito difícil começar um livro, é evidente. Porque é a primeira coisa que os leitores vão ver, é a capa, para já, o nome do livro e o primeiro parágrafo, não é? E pronto. E portanto temos que nos esforçar imenso para aquilo sair bem. E depois é onde se põe o ponto final. Onde se põe o ponto final também é uma coisa muito complicada. Depois o resto a gente escreve, mas o princípio e o fim é que é um bocado complicado. Alice, há um exercício que achei delicioso, que vi já que a Alice costuma partilhar, que é o exercício da fechadura. Essa aprendi eu, estava na faculdade com o David Mourão Ferreira, que explicava isso muito bem, exatamente para explicar que as coisas deviam ser escritas, ele dava-nos estilo da literatura, sem mais nada. E então, ele contava que havia um grande professor também, francês, que quando os alunos perdiam em explicações e aquilo nunca mais acabava, o que eles diziam era, e agora vamos descrever uma fechadura. Porque a gente na fechadura só pode contar aquilo, não é? O que está a ver, é para baixo, é para cima, é maior, é largo. E isso é muito bom, eu digo sempre, e agora vamos descrever uma fechadura. Uma fechadura. Traz objetividade, não é? Que é a objetividade, disto que se vê, não se diz mais nada, é aquilo, não só empregam adjetivos, acabou-se. E eu, engraçado, porque eu às vezes fazia antes destas coisas todas, aulas de escrita criativa. E não era bem uma fechadura, mas a primeira coisa que eu lhes mandava fazer, nós normalmente fazíamos isso na Cidade de Pesquisa de Autores, em cima dos quadros. Estava lá um quadro na parede, agora descrevam-me aquele quadro, pronto. E também dava, porque para já eles não sabiam quem era a pessoa, e também dava, mas é um bocadinho difícil escrever só aquilo que é necessário. Pois é. Requer muito rigor. Muito rigor, disciplina. Muita disciplina e também um grande domínio da língua, vamos lá ver, pronto, porque também temos que saber as palavras a utilizar. A Alice tem uma frase deliciosa que diz: nós temos várias vidas, não temos só uma, felizmente, e eu tenho várias vidas e por isso tenho vários livros, consoante as vidas. Eu tenho várias vidas, já vivi em muitos sítios com pessoas diferentes, em sítios diferentes e isso é muito bom, quer dizer, nós estamos sempre, acho que era o São Jerónimo que dizia, a nossa vida é toda feita de recomeços e no meu caso, pessoalmente, trabalho e tudo é o que se passa e portanto, também por isso, os meus livros são conforme a vida que eu tenho, sim, onde estou, com quem estou, e o tempo em que estou. Houve uma vez uma coisa que eu só me ri, mas pronto, que há uns anos um titular da editora que me ligou a perguntar, iam fazer uma reedição, já não sei de que livro meu, e a perguntar-me se eu não quereria, onde eu tinha escrito escudos, escrever euros. Eu disse, olha lá, mas então se tu escrevesses euros tinhas que mudar tudo. Porque claro, aquilo que eu falo aí, as cantigas não eram as desta altura, era tudo diferente. Há pessoas até verdadeiras de quem eu falo que não eram desta altura. Deixa lá estar os escudos. O livro é da vida, do tempo em que foi escrito. Exato. Por isso é que tem lá a primeira edição, 1000 não sei quantos, ou 2000 e não sei quantos, que é para as pessoas saber. E nunca mudo nada, porque é isso. Cada livro que eu faço retrata a vida que eu tenho, as pessoas com quem eu estou, aquilo que estou a ver. Portanto, tem de lá estar as coisas das nossas vidas. O período histórico das vivências. O histórico das nossas vivências, exatamente. E a Alice Vieira adora história, não é? Eu adoro história. Só não fui para a história. Por uma coisa muito parva. Eu andei nos 7 anos, sempre, no liceu, agora não se chama liceu, mas pronto, Filipa de Lencastre. Eu tive uma infância muito complicada
o Filipe era a minha casa, quer dizer, eu saía a correr de casa e ia para lá e aquilo era a minha casa, eu era muito popular e os casamentos das empregadas todas, a sala onde eu andei tem hoje o meu nome, que é uma coisa que eu gosto muito. E como todas as minhas amigas, ou enfim, a grande maioria das minhas amigas, ia para germânicas, porque naquela altura, no Filipe, só havia ou germânicas ou matemática, que isso estava fora de questão, fomos todas alegremente para as germânicas. Pronto, passamos mais 2 anos naquele liceu. Pronto, e foi assim que eu fui para as germânicas. Mas sempre gostei muito de história e tenho alguns livros históricos, 2 para miúdos e 1 para garotos. Tenho a Espada do Rei Afonso e este rei que eu escolhi para os mais novos e tenho os Profetas para os adultos. Portanto, eu gosto muito de história e leio muita história, assim, aquilo que eu talvez gosto mais. Até porque nos dá uma perspectiva mais humana. E tenho 25 a 7 Exatamente, anos, era isso. agora me estava a esquecer. Dá-nos uma perspectiva mais humana à história, Claro, não é? claro, e a gente entende o que é que se passou e então agora ao correr do tempo, que se vão descobrindo coisas diferentes, afinal não era assim, afinal foi assim, é muito bom. Sim, perspectivamos tudo, estamos sempre a ter exatamente. uma nova visão de onde vimos e para onde vamos. Exatamente, é mesmo isso. Então agora tenho aqui uma brincadeira final para si. Ai, Pode boa. ser? Pode. Um adjetivo que goste. Um adjetivo que eu gosto. Um adjetivo que eu gosto. Alegre. Alegre. Boa. Uma palavra que deveria ser proibida. Tantas. Proibida porque soa mal ou porque quer dizer coisas más ou porque... Pode ser porque está associada a qualquer coisa que se sinta que é negativa, que não é boa. Doença, pronto. Pensa. Um cheiro da infância. Ai, os cheiros da infância. O cheiro da infância, sei lá, era assim o cheiro do éter. Não é assim um cheiro muito bom, mas na casa onde eu vivi, as pessoas mais velhas da família, e sem ser da família, iam todas lá morrer, que era horrível. Eu gostava muito, porque eu não os conhecia de lado nenhum, e naquela altura não me ligavam nenhuma, deixavam-me fazer o que eu quisesse, e pronto, era ótimo. Mas aquele cheiro do éter que o doente leva, já quase, e os enfermeiros que lá vão, e aquele éter, e por acaso hoje escrevo para um jornal que se chama Éter, mas pronto, aquele éter é terrível, sabe? Isso leva-me, os cheiros da minha infância é muito isso, é muito éter, mas pronto, depois também há o cheiro da natureza, depois... Um cheiro preferido, por pronto, exemplo. o cheiro. Olha, assim, o cheiro das árvores, que não sei o que é que cheiram, é este cheiro quando a gente chega cá fora, sabe tão bem, então agora, sim, da natureza, do mar. Eu vivo praticamente sempre junto ao mar, porque a pandemia que me apanhou em Lisboa, eu vivo quase sempre na Ericeira, e a minha casa tem uma varanda mesmo sobre o mar, e eu acho que isso... E eu vivo mal longe da água, seja mar, seja rio, seja lago, eu preciso muito de água. E aquilo aquele cheiro do mar é assim uma coisa, e das algas. Pois é. É um grande cheiro, esse é um grande cheiro. Ribamar, São Lourenço. Ribamar, São Lourenço, exatamente, é isso. Eu vivi na Ericeira também. Também, mas eu é mesmo centro da Ericeira. Sim. Ali na Vivi ao pé do mercado. Na Rua Eduardo Burné, que é mesmo, está a ver o centro, Sim. um bocadinho mais assim. E aquela varanda é assim outra coisa. E eu vivi lá quando era muito pequena, depois vivi lá quando voltei de Paris e não encontrávamos casa cá em Lisboa, fomos para lá. E tenho sempre lá estado, ora sim, ora não, e agora tenho casa lá. Pronto, é isso. Que é uma maravilha. É tão bom. Então, um som preferido? O mar. O mar, exatamente. E agora, para terminarmos, querida Alice, já com uma grande palavra de agradecimento pela sua presença, Gostei muito. para terminarmos, uma palavra para o futuro. Esperança. Esperança. Boa.
Muito obrigada, querida Alice Obrigada Vieira. Não também. podemos agora dar Tem um muito a abraço. ver para não, mas fazemos assim. Exatamente. Eu que há dias disse a um amigo meu, epá, a gente vai para uma esplanada, mas só pode ser 4 pessoas. Estava-lhe a dizer. E se aparecer lá mais outro, eu dou-lhe uma estalada, e depois disse, uma estalada não, uma cotovelada.